minha gente! Olha nós aqui outra vez. Um grande prazer estarmos juntos, aqui na nossa live do Point do Idoso. Hoje, inclusive, nós estamos fazendo um pouco diferente. Eu estou aqui no consultório e a Glória, nossa entrevistada de hoje, nossa cirurgiã dentista, Glória, está lá na sede do Point de Idoso. Inclusive, está linda ali com aquela imagem do Point de Idoso. Oi, Glória, tudo bem? Tá linda, Glória, tá linda, linda. Muito legal. Olha, gente, eu queria lembrar vocês que essas lives estão sendo feitas, né, organizadas pelo Point de Idoso. Né? Nós somos uma equipe especializada em idosos. E essas lives que estão ocorrendo, elas estão ocorrendo exatamente com temas que nós estamos trazendo sobre essa época da pandemia, né? Essa época do isolamento. Quer dizer, a gente está até gostando da ideia, está até pensando em fazer outras lives também no futuro, mas essas agora a gente está falando sobre a pandemia, né? A quarentena, coronavírus, Covid-19, enfim. E lembrando que nosso foco são os idosos. Então, hoje nós estamos aqui com a nossa cirurgiã dentista, doutora Glória Barros, que inclusive nós fizemos uma live semana passada. Não ficou muito boa, porque a gente fez de uma outra forma, um aplicativo, enfim. A tecnologia não nos ajudou, como eu disse, nós estamos aprendendo a fazer, né, fazer essas lives. E aí, simplesmente, hoje nós estamos voltando com a Glória e vamos repetir essa live, vamos tirar aquela da nossa página, né, porque ficou muito ruim, e vamos atualizar. Olha, eu estou vendo, inclusive, que hoje está saindo o nome aqui das pessoas, assim, os comentários, hein, Glória? Muito legal. Quem quiser fazer... tá aparecendo aqui para mim. Carlos Coutinho disse, tô na área. Tá aqui. Então, quem quiser fazer perguntas, pode fazer, que eu vou lendo aqui, ou a gente também está com o Marcos aqui na nossa produção hoje, que pode ver as perguntas né, e fazer, e a gente responder aqui ao vivo, né? Para quem não me conhece, acho que, né, eu sou Fátima Fernandes Cristo, geriatra, médica, cardiologista, coordenadora do Point de Idoso, e aí está a nossa Glória, né, Glória Barros, nossa dentista, aqui hoje para poder responder as perguntas. Então, mandem suas perguntas que a gente vai respondendo aqui ao vivo. Tudo bem, Glória? Como é que estamos? Seja bem-vinda. Obrigada. Beijo para todos. Hoje vai dar certo. Ah, mas já está dando certo, já está dando certo. Leila Barros já mandou mensagem aqui, já estou para participar. Leila Barros. Olha, ainda tem meu sobrenome. É verdade, é verdade. A Leila, inclusive, mandou a pergunta, depois eu vou fazer aqui para você, na outra live nossa, ela mandou uma pergunta e que depois até anotei aqui para depois te fazer essa pergunta. Mas antes eu quero te dizer o seguinte, Glória, como é que está essa história aí dos dentistas nessa pandemia? Eu queria que você me dissesse qual é a sua opinião. Alguns dentistas estão trabalhando, outros não. Então, eu gostaria que você respondesse aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, exatamente qual é a sua opinião como dentista a respeito disso. Então, primeiro, te agradecer, né, pela oportunidade de participar da sua equipe, que é uma equipe super top. Né? Eu só tenho elogios a fazer o Ponte do Idoso, que foca na saúde integral do idoso. E, como dentista, eu me sinto honrada de participar da sua equipe, da odontologia ser valorizada dentro do Point. Né? Isso é muito bacana. Uhum. E essa questão da pandemia veio trazer reflexões, estudos, essa confusão toda na vida de todas as pessoas, inclusive todos os profissionais de saúde estão envolvidos nisso. E o que está acontecendo no momento? A gente recebeu uma recomendação do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Odontologia que os atendimentos fossem restritos às urgências e emergências odontológicas. Isso para minimizar a circulação de pessoas e o atendimento eletivo em consultório, aqueles atendimentos que são programados, mais demorados, né? E nisso eu preciso explicar um pouquinho as urgências
e emergências são aquelas situações, as emergências são aquelas situações que colocam em risco a vida dos pacientes. Existem algumas situações dentro da odontologia que colocam em risco, como as infecções graves, os traumas de face, hemorragias, né? São emergências. As urgências são aquelas situações de dor de dente, abscessos mais restritos, problemas causados quando o paciente oncológico tem mucosites ou outras infecções orais, dentes fraturados que machucam a boca. Então, inicialmente, houve essa recomendação que não proíbe o dentista autônomo, que é profissional liberal, de trabalhar no seu consultório. Não é uma proibição, é uma recomendação que haja essa restrição no atendimento por conta do ambiente do consultório odontológico ter muita contaminação. Mas isso a gente já sabe há muito tempo, de muitos outros vírus e bactérias com os quais a gente convive. Mas durante essa nova doença, que os pesquisadores ainda estão debruçados, né, para entender, o contágio é muito veloz, então foi restrito. Então, qual é a situação no momento? Os dentistas do serviço público continuam atendendo, fazendo as urgências e emergências. Então, nós temos dentistas na atenção básica, como eu atuo no SUS na atenção básica, tem dentista em UTI, tem dentista em emergência de hospital, então tem dentista em vários níveis do SUS que estão atendendo. Existem outros dentistas privados que pararam, só atendendo urgência e emergência, também por conta do medo do contágio, né, dele próprio, da sua família e tal. E tem os dentistas de consultório particular que voltaram a atender agora semana passada, né, mais intensidade, mas que se sentem preparados para essa nova situação e atentos às questões de prevenção e proteção aos pacientes dentro do consultório. Então, a gente tem um misto hoje, né, de atendimento e não atendimento, mas que é bom deixar claro que os dentistas não estão proibidos de atender, né? Pelo menos no Brasil. E nem são obrigados, né? É importante a gente falar isso, Glória, porque é o que a gente já comentou da outra vez, porque como os dentistas, os médicos, os psicólogos, enfim, nos seus consultórios são autônomos, então depende muito da personalidade de cada profissional, depende como ele percebe isso, como ele sente isso. Tem gente que fica com muito medo, né? Profissional que tem muito medo, tem profissional que tem mais idade, tem profissional que tem comorbidade, tem pressão, tem diabetes, tem alguma coisa. Então, isso daí, como ele é um profissional liberal, ele toma as decisões de acordo com o que ele acha, né, que deve voltar. Eu tenho dito, eu vim logo para o consultório, eu não parei de atender, eu atendi desde o primeiro dia, porque eu sabia que a minha população era uma população de risco e eu não queria deixar os meus pacientes, né, eu fiquei preocupada, né, que realmente algum deles pudessem precisar de mim, como está precisando, como eu estou aqui atendendo, são hipertensos, diabéticos, idosos, então eu realmente mantive meu atendimento, mas é uma questão pessoal, né? Agora, dentro do serviço público, você trabalha no serviço público também, eu sei, inclusive, que existem até, por exemplo, normas, né? Normas dentro do serviço público, que aí, como você disse, eu queria até que você falasse um pouco mais sobre isso, como é que está funcionando, e exatamente se existe assim, algum protocolo, alguma coisa nesse sentido, para os atendimentos, né, odontológicos. Como é que está isso? Me fala, por favor. Então, vamos por partes. Com relação ao consultório particular, como você falou muito bem, o profissional ele tem que se sentir seguro para fazer um atendimento dentro de uma pandemia, né? Não adianta o dentista ir para o consultório cheio de medo, cheio de incertezas, né? Porque nós somos profissionais de saúde, mas nós somos seres humanos e nós não estamos isentos de sermos contaminados, mesmo se pararmos o atendimento odontológico. Só que nós sabemos que o dentista figura na área de saúde, o que está mais, talvez, um dos mais expostos à contaminação. Tirando os profissionais que estão dentro das UTIs, intubando, em contato direto com o paciente, nosso trabalho, nossa prática clínica nos expõe muito e também expõe o paciente. Então,
a gente vê de tudo, tanto o dentista com muito medo, quanto o dentista que já está se precavendo e se preparando adequadamente para esse atendimento. Como você falou, ele não é obrigado a atender, é uma questão de saber se ele está preparado ou não. Porque se ele não estiver preparado, como você falou, pode ser um dentista hipertenso, um dentista diabético, um dentista com doença autoimune. E aí, ele está dentro do fator de risco, como qualquer pessoa da população. E aí, liga uma pessoa que está com dor de dente e ele, não, eu não estou atendendo, vai encaminhar para um colega. Né? Como vários médicos pararam também, né? De atender e você continua atendendo. Acho que é uma questão muito pessoal nesse momento. E com relação ao serviço público, nós estamos seguindo essa recomendação do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Odontologia, e eu voltei a atender em março, porque eu estava de férias, e o meu atendimento está reduzido, mas eu continuo atendendo. Continuo atendendo dor de dente, fazendo extração de dente que não tem mais tratamento, né? Fiz biópsia de língua. Então, são situações que a gente. Sim, a sua imagem tinha congelado Oi, aqui para Fátima. mim, Glória. A sua, Oi, a para sua mim imagem tinha também, a sua congelado. sumiu. Mas Voltamos? olha só, aproveita, voltamos. Aproveita e fala com o Marcos, que está aí do seu lado, que parece que as perguntas pararam aqui. Eu não sei se as pessoas pararam de perguntar ou se parou aqui de realmente de mandar aqui pergunta para mim, né? Então, fala para ele aí, porque se por um acaso tiver mesmo pergunta, para ele escrever para a gente aí, eu sei que ele está acompanhando a gente, porque Ele falou as que perguntas estavam. Tá. E aí, se nesse tiver alguma momento não. pergunta. Tá. Ele passa Se para tiver mim. alguma pergunta aqui, a gente fala, né? Então, qualquer coisinha ele manda É, escrito para você, você aí me isso, fala e lê para mim, tá? Combinado tá bom, assim? Mas, combinado. olha só, E a Glória. gente, continuando assim, essa parte do serviço público, Ah, aham. a gente tem seguido as orientações de biossegurança, e, na realidade, essa pandemia só veio nos fazer reforçar medidas de biossegurança que já eram utilizadas. Né? A gente já convive há muito tempo com vírus de hepatite B, hepatite C, tuberculose, bactérias dentro do consultório odontológico. Então, as medidas de biossegurança não foram reinventadas no momento para se voltar a atender a odontologia. No entanto, algumas coisas mudaram um pouco, e eu estou fazendo isso, e creio que outros colegas também estejam, que são com relação aos equipamentos de proteção individual. Então, hoje, por exemplo, eu tenho que atender com um jaleco de uma certa espessura, que absorva partículas, então é um jaleco descartável, eu não posso mais atender só com jaleco de tecido de algodão. É um equipamento de proteção individual, eu vou atender aquele paciente e vou descartar. As máscaras de proteção, que você vai ao dentista, normalmente o dentista está com uma máscara cirúrgica normal, hoje a gente já precisa de uma máscara que tem um poder maior de filtração de partículas, que são aquelas máscaras N95. Né? Então, para determinados procedimentos, é imprescindível usar essas máscaras. Vai ser muito comum os pacientes verem os dentistas usando as máscaras faciais, que eu tenho visto até gente andando na rua com máscara facial, aquela de acetato, que cobre o rosto, porque a gente tem que ter uma proteção lateral dos respingos que vêm, né? Que as partículas ficam no ar, com o atendimento odontológico, e vão se depositando aos poucos. Então, durante o meu atendimento, eu preciso do meu óculos de grau, do óculos de proteção por cima, na lateral, uma máscara facial mais potente de absorção, da Face Shield, né, que é a máscara facial, o jaleco descartável. Então, isso no SUS nós estamos utilizando. Só que a gente sabe que isso é um custo, mas é um custo necessário para a prevenção da minha contaminação, da contaminação do ambiente, né? O intervalo entre os pacientes também tem que ser maior, eu não posso atender um paciente imediatamente para outro, tem que ter toda aquela descontaminação da sala. Então, assim,
são coisas que a gente está fazendo com mais detalhe, refinando, vou dizer assim, um refinamento das práticas de biossegurança. É mais ou menos Eu por acho, aí. inclusive, acho não, tenho certeza que nós vamos sair dessa muito mais fortalecidos, muito mais instruídos, né, muito mais espertos, porque como vírus, bactéria, fungos, são partículas, né, são microscópicos, né, são quase uma coisa, uma partícula, digo assim, que a gente não vê, né? Então as pessoas não têm essa preocupação. As pessoas se preocupam com o que elas estão vendo, né? Se vê um cachorro, aí tá correndo, né? O cachorro brabo, um boi, enfim, né? Mas um vírus, É. uma bactéria, as pessoas, então elas tendem, até aspecto cultural, a não se preocuparem tanto. Então essa é E tem uma realmente coisa, uma colocação que a gente vai sair daqui muito dessa situação, muito mais fortalecida, acreditando mais nessas coisas, porque muita gente não acreditava, né, que isso era capaz de fazer esse estrago que está fazendo no mundo todo, né? Então, realmente é é, importante, como eu disse, a gente vai aprender muito com isso. Agora, você e tem trabalha uma no coisa, serviço. Ah, deixa eu só complementar um pouquinho. tá. O que acontece? O dentista, ele trabalha diretamente em uma das portas de entrada do vírus, que é a boca. Uhum, Então, se a gente pensar no isolamento, as pessoas têm que guardar uma distância de 1 metro, pelo menos, uhum, uma e outra, de máscara dentro de um mercado, por exemplo. Como é que eu, uhum, como dentista, o meu contato é muito próximo. Eu não fico com uhum, uma mesa, né, entre eu e o paciente, não tem uma mesa, tem uma cadeira e tem uma cabeça aqui do meu lado. uhum, E a saliva, a contaminação da boca é uma porta de entrada. Então, já existem estudos que falam que o indivíduo pode ser infectado por, pelos olhos, né, pelo contato dos olhos, nariz ou boca. A entrada do vírus no organismo se dá por uma dessas áreas e as glândulas salivares, ele vai para o sangue, então ele faz a infecção e as glândulas salivares são afetadas e retornam o vírus para a cavidade bucal por meio do gotejamento da saliva. Então, hoje em dia, o que a gente tem que pensar, quando eu vou fazer um atendimento, que todo paciente, para mim, é um paciente potencialmente contaminado. Como a gente está em uhum. transmissão comunitária, a gente faz uma anamnese boa para saber se teve caso na família recente, se teve febre nos últimos dias, vai aferir a temperatura do paciente, né? Agora, mesmo que o paciente chegue para mim e fale, eu estou dentro de uma síndrome gripal, mas estou com dor de dente. E aí, a gente espera 14 dias de isolamento para tirar uma dor de dente da pessoa? Não. Eu vou ter que usar os recursos que eu tiver, me proteger e fazer o atendimento para sanar a dor daquela pessoa. Então, é muito difícil. O dentista, hoje eu brinquei com uma criança no consultório, que ele foi para atender, e ele de máscara. Eu falei, vamos fazer o seu atendimento sem máscara? Com a máscara? Impossível, né? É Então, verdade, é verdade. a gente luta. E é bem pior até do que a gente médico mesmo, porque a gente médico, em algum momento, a gente vai lá, examina o paciente, usa luva e tudo, né? Vai lá, examina o paciente com máscara, com tudo, mas é um momento, né? Acabou aquele momento do É, exame, e fica como. um do É, lado, outro do acabou. outro, né? A gente fica separado, né? O médico de um lado e o paciente ou familiar do outro. Agora, você, como você falou, é meia hora, 1 hora ali de contato direto, a pessoa com a boca aberta, quer dizer, sem máscara, óbvio, com a boca aberta, e ali, né, expelindo ou exalando, ou o que quer que seja tudo que ela puder, que É. ela tiver dentro dela, né? Então, realmente Porque, é muito porque complicado. quando a gente pensa assim, vou fazer um exame só numa pessoa, o fato Uhum, dela abrir a boca e na própria expiração, na hora que ela está com a boca aberta, ela está uhum. expirando, ela está lançando o vírus se ela estiver com a Lógico, contaminação, exatamente. né? Não É, é é só que lógico. às vezes a pessoa fala assim, não, mas você não precisa mexer no motor no meu dente, se não mexer com o motor, não, não é bem assim. Com Uhum, o fatídico motorzinho, que as pessoas têm tanto pânico, né? É uhum, claro que a gente tem a mistura da saliva com o jato de água, então tem toda uma recomendação hoje de sucção das secreções,
para evitar menos partículas no ambiente, mas mesmo com todas essas precauções, o risco existe, porque a gente está lidando com portas de entrada de vírus. Mas a vida da gente não Lógico. pode parar, né? A gente É tem que verdade. se adaptar a essa nova situação e tomar as É. precauções possíveis, o máximo possível. A Leila está até falando aqui, o risco, eu estou lendo aqui, está aparecendo aqui para mim. O risco é tanto do paciente como do dentista, né? Ela está dizendo aqui, e Sim, realmente, né? Aqui nesse caso, sim. como eu estou dizendo, o Foi, dentista está até bem mais do que do médico, né? sim, e foi Ah, importante, Leila, a Leila falar isso, porque aham. existe uma questão que chama infecção cruzada, né? O paciente espelha aquilo para o ambiente, as partículas ficam ali, eu me contamino, eu toco a superfície, me contamino, entra um outro paciente e se contamina. Então, o risco é para os dois. Mesmo que eu me proteja toda, e é interessante falar o seguinte, o grande risco que se fala também para os profissionais de saúde, de contaminação, é justamente na hora que a pessoa se desparamenta. Porque quando eu vou atender uma É. pessoa, eu vou colocar jaleco, óculos, touca, luva. Ok, me paramentei toda. Quando eu dispenso o paciente, eu vou tirar tudo. É nesse momento que eu posso, tem mais chance de me contaminar. Porque aí É o verdade. profissional relaxa e toca alguma superfície que está contaminada e acaba Isso. se Se contaminando. contaminando, Então, é. Leila, obrigada pela contribuição, é isso mesmo. É verdade. Agora, eu sei, né, que você trabalha, como a gente falou, em serviço público e no consultório particular, né? No Point, inclusive. Mas o que eu queria saber, porque achei interessante também, você tem duas coisas que você trabalha. Um é o paciente oncológico, né, que você até que você é especialista nisso, em pacientes oncológicos, e outra coisa também é que você foi treinada para fazer os testes da Covid-19. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, dos testes da Covid-19. Como é que funciona isso? Fala um pouquinho para a gente, que eu sei que não é objeto da nossa fala aqui, especialmente, mas é legal a pessoa que está vendo a gente, para poder saber um pouco disso também, né? É. Aí as pessoas podem pensar assim, por que uma dentista foi treinada para fazer teste de Covid-19, né? Parece uma coisa meio absurda. Mas eu trabalho na atenção primária, eu trabalho na saúde da família. Então, o dentista na saúde da família, ele faz um trabalho que eu acho muito bacana, que é um trabalho interdisciplinar, trabalha junto com médicos, enfermeiros, enfermagem, agente comunitário de saúde, a gente trabalha no território, né, na escola, então tem várias atividades. Uma delas é a realização de testes rápidos. Então, já há uns 3 ou 4 anos que eu fiz o treinamento para fazer teste rápido de infecções sexualmente transmissíveis. Existem muitas doenças sexualmente transmissíveis e a primeira manifestação é na boca. Então, uma lesão de sífilis pode aparecer primeiro para mim, uma pessoa que vai com uma queixa bucal, do que até para o médico. Então, esse olhar abrangente sobre a saúde, eu acho muitíssimo importante. O dentista não ficar como o doutor da boca, né? Ele é um profissional de saúde que ele age dentro da integralidade da saúde. Então, já tive a oportunidade de fazer vários testes de HIV, de sífilis. Então, por conta dessa minha prática, que a minha equipe lá onde eu trabalho pediu que eu fizesse também o treinamento de Covid, porque na hora que as pessoas estão muito ocupadas nesse momento, em várias situações, eu posso entrar e colaborar. E hoje, por coincidência, eu fiz o meu primeiro teste, né, no paciente. Então, está fresquinha a notícia. E como é que esse teste funciona? É uma coleta de sangue do dedo, como se fosse um exame de glicemia, né? Funciona a polpa digital, a gente coleta uma Dá uma gotinha de picadinha, sangue, né? Aquela picadinha no dedo, né? aquela dorzinha boba, e coleta e coloca numa plaquinha, coloca o reagente. O que a gente vai ver com esse exame? Ele vai ser feito aqui em Niterói para os pacientes sintomáticos que foram já notificados para a coordenação de vigilância do município. Então, o paciente já foi notificado como suspeito. Então, quando ele inicia a síndrome gripal, normalmente ele procura o atendimento médico no segundo, terceiro dia, né? Então, o médico faz esse diagnóstico de síndrome gripal e informa
a coordenação de vigilância, que é um paciente suspeito. Esse paciente ele é monitorado a cada 48 horas pela equipe, que telefona para ver, ou se o quadro se agravar, ele retorna. E o teste rápido ele vai ser feito a partir do 8º dia de início de sintomas, porque é quando a gente já consegue pegar alguns anticorpos. Então, se ele estiver no 8º dia, ele pode ter um anticorpo que se chama IgM positivo ou negativo, de repente foi uma gripe comum, né? Ou mais para o final também o IgG positivo, que é aquele anticorpo de memória, aquele que vai ficar no corpo que ele transitou pela doença, né? Ele teve a doença. Essa interpretação de resultados ela é muito importante, batendo com a sintomatologia do paciente, porque de nada adianta você ter um teste negativo na mão e a pessoa relaxar e sair para uma festa, por exemplo, né? Porque ele pode se contaminar, como qualquer outra pessoa. Ainda assim, o positivo, ainda não existem estudos que confirmem que as pessoas não serão reinfectadas. Quer dizer, se espera que não, né? Mas como é uma doença nova, ainda não tem publicações suficientes, mas a gente espera que já gerou anticorpo que, ok, né? Então, com esse dado, quando o Niterói fizer essa testagem mais abrangente, os casos vão de novo para a coordenação de vigilância e confirma o caso que antes era suspeito, ele passa a ser um caso positivo. Então, a gente sai daquela zona de subnotificação, né, que em todos os países do mundo ocorreu isso, porque a testagem em massa ela é muito difícil, né? Então, é um teste que vem somar, eu acho que vem realmente contribuir para a questão da vigilância epidemiológica no nosso município, porque a gente pode mapear, por exemplo, uma casa que um deu positivo, daqui a pouco o outro começa com sintoma da positivo, né, ou uma região do município que esteja sendo mais afetada. Então, eu acho que vem somar. Então, o teste é isso, paciente sintomático a partir do 8º dia. Uhum. E você falou uma coisa que eu acho muito legal, esse olhar que é a preocupação que a gente tem no ponto de idoso, esse olhar do todo, né? Quer dizer, é por isso que a gente tem na nossa equipe, não só médico, como tem psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, dentista, quer dizer, a gente tem advogado, a gente tem várias pessoas na nossa equipe, porque a gente vê o paciente dentro desse olhar, né, como você bem disse aí, esse olhar do todo, porque, por exemplo, você fala de alimentação, né, aí até inclusive a Cláudia Regina Azevedo, nossa nutricionista, está aqui nos assistindo agora, a gente manda um beijo bem grande para a Cláudia, que foi com ela que nós falamos há poucos dias, ela é a nossa nutricionista, então é muito legal a pessoa falar, por exemplo, né, e de dentista, né, do olhar do dentista e o olhar do nutricionista. Um exemplo, né? Como também o olhar do emocional, como o olhar do médico, como o olhar do fisioterapeuta. Quer dizer, então a gente tem essa visão do todo que é muito importante para a gente. E aí eu aproveito para dizer para vocês que a gente tem feito várias lives, essas nossas lives, inclusive, estão nas nossas páginas, né? Na página do Point de Idoso, na página, na minha página, na página todos nós, né? Que exatamente com a nossa neuropsicóloga, Tatiana Hertal, que falou sobre déficit. Não, a Tatiana falou sobre saúde mental. A Cláudia, nossa nutricionista, falou sobre déficit alimentar. Inclusive, o nosso fisioterapeuta falou sobre o preço do isolamento, né, físico. Eu falei sobre o preço do isolamento social e você está falando sobre a saúde bucal, né? Sempre com esse olhar, como a gente está lembrando, para quem entrou agora, para idosos, sempre com foco nos idosos e sempre com esse olhar nesse período de quarentena, né, do coronavírus. E aí eu quero te perguntar, essa sua experiência com o paciente oncológico, você tem alguma coisa, alguma dica a mais para poder nos dar dentro dessa nossa vertente de hoje? Eu acho que essa parte da oncologia é bastante específica, né?
A gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, quer dizer, ela pode ter vários fatores ligados ao desenvolvimento do câncer, e o envelhecimento populacional é um deles. Então, quanto mais longeva, mais idade tiver uma pessoa, mais exposta ela estará aos fatores de risco para desenvolver o câncer em qualquer parte do corpo. Então, eu tenho trabalhado com oncologia, com uma amiga minha, que é a doutora Eliana França, e nós fizemos odontologia hospitalar. Eu também tenho especialidade de cirurgia, a Eliana é estomatologista, que é dessas doenças, né, especialista em doenças da boca, e temos feito um trabalho de acompanhamento dos pacientes oncológicos, não dos pacientes só com câncer de boca. É bastante bacana esse trabalho, porque é justamente inserir o dentista dentro do tratamento oncológico. Tá, mas o que o dentista faz no tratamento oncológico? Primeiro que o próprio tratamento oncológico, os quimioterápicos, né, as drogas que vão combater o câncer, elas podem causar algumas alterações na boca, causando feridas, né, dependendo do tipo de tratamento, vai causar, modifica o ambiente da boca. Então, a gente trabalha tratando dessas situações que podem ocorrer com pacientes oncológicos. Uma outra preocupação também bacana, na quimioterapia e na radioterapia. O paciente com radioterapia de cabeça e pescoço, por exemplo, ele pode... O telefone está tocando. Que situação. Não tem problema não, pode deixar, pode deixar. Ah, É, o Marcos atendeu aí, esse Marcos. Eu queria, pronto, inclusive, botar depois um beijo pro Marcos, o marido da Glória, que está ali assessorando ela. Muito legal. É o que eu digo muito. sempre, desculpa te interromper, o Ponte de Dois é uma família, né? É uma família. E aí todos nós, nossos filhos, nossos maridos, esposas, estão sempre todos envolvidos aí para nos ajudar. Mas sim, Glória, desculpa, E aí continua, minha amiga. a questão da inserção do dentista na equipe, né, da oncologia é muito importante, porque a gente também faz todas as orientações prévias ao tratamento oncológico, algumas situações dentárias, do paciente para começar o tratamento oncológico bem com a saúde bucal, porque no decorrer desse tratamento, ele pode ter uma complicação odontológica. Então, imagina um tratamento de canal que não pode ser feito durante um determinado tratamento. Então, a gente trabalha com essa orientação no início do tratamento oncológico, em uma clínica aqui, oncológica em Niterói, e o acompanhamento do paciente durante o tratamento. Existem complicações muito importantes do tratamento oncológico que acontecem na boca, desde uma infecção por imunossupressão, que é o paciente oncológico, ele tem uma complicação do sistema imunológico, muitas vezes, né? Que pode ter uma candidíase, desde uma candidíase até uma situação mais complexa. Então, nesse momento, eu mando uma mensagem especial para os pacientes da oncologia que o tratamento oncológico não pode parar, e não parou durante a pandemia, e nem o acompanhamento dos dentistas especificamente para os pacientes oncológicos. Por exemplo, o paciente que faz um transplante de medula óssea é um paciente que vai chegar a uma imunidade zero, ele precisa passar por isso, né? E o dentista entra nas complicações de infecções da boca, previamente indicando, até tem casos até que a gente tem que indicar extração de determinados dentes, que são focos infecciosos, né? Tratamento de cáries, de canal, tudo antes do tratamento oncológico começar. É claro que o tratamento oncológico, muitas vezes, tem que começar rapidamente, não dá tempo da gente fazer tudo. Mas, quando dá, o ideal realmente é o paciente passar pelo dentista, e lá nessa clínica tem acontecido isso bastante. Os pacientes são encaminhados para a gente fazer essas orientações de higiene bucal, de bochecho, que tipo de pasta de dente melhor, que tipo de escova melhor, fazer uma radiografia inicial para a gente ver as condições dentárias antes do tratamento iniciar. E as complicações
que no decorrer podem acontecer, que a gente vai diagnosticando e contribuindo, né, como dentistas no tratamento Só lembrando como que, um todo. para quem não conhece, candidíase é uma infecção por cândida, né? Que é um fungo que é muito comum exatamente na boca desses pacientes que estão fazendo quimioterapia ou radioterapia. Só lembrando que às É, vezes as pessoas não é, entendem os nossos termos técnicos, né? Os nossos é. termos E científicos. fora, desculpa, eu acabei falando o nome da doença, mas assim, às vezes a pessoa Não. fazendo por exemplo, a radioterapia, ela tem uma complicação muito comum, que é a diminuição da salivação, porque a radiação entra direto na região da cabeça e pescoço, e por isso tem feridas. Então, existe todo um olhar dentro da oncologia, que ele é bem específico, né? Do dentista clínico comum e um dentista que esteja um pouco mais, um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre as medicações, por exemplo, que são usadas na oncologia, né? O tratamento radioterápico, por exemplo, é uma coisa muito, Eu são quero situações inclusive muito aproveitar específicas. aqui eu quero inclusive aproveitar aqui para mandar um beijinho para Ângela Machado, que botou aqui boa noite, doutora Fátima e doutora Glória Barros. Frida Barros também, que mandou um beijinho. Tem Leila Barros, Glória Barros, Frida Da Barros. Barros, Maria Molina, aquela querida nossa, que está sempre nos nossos eventos do Ponte de Idoso, fazendo aquela farra beijo. toda, né? Ela está aqui, inclusive, dizendo boa noite, queridas, que Deus as abençoe. Aqui tem uma outra, Mariana e Marcos, falando da dentista mais top que eu conheço. Olha que coisa mais linda! Aproveita para a gente poder. Tira todas as minhas dúvidas, está colocando aqui. A Mariana e Marcos. Inclusive, Manda aproveita, logo. mostra aquele dentinho que você tem aí, que eu achei o máximo para os nossos amigos. Toda Ó, preparada ali para mostrar para gente. toda preparada, toda Depois eu preparada. tô vendo, porque Ó, aí que vem agora a pergunta importantíssima para a gente exatamente o que que a gente tem que fazer, minha amiga. Imagina bem, depois dessa explicação toda, os dentistas em casa, muitos deles não querem atender, até por motivos que nós já falamos, não querem ou não podem, por motivos que falamos. E aí a pessoa está em casa, né, na sua quarentena e está com mal-estar ou qualquer coisa na boca. O que, que você aconselha esse pessoal? E aí, lembrando, foco nos idosos. O que, que você aconselha essa nossa turminha aí, é, Glória? primeiro que eu acho que eu deixei de falar uma coisa importante. É Ah, claro que, como eu falei, todo paciente estou atendendo, estou considerando como um potencial contaminado, mas se ele não traz para mim um histórico de febre, de síndrome gripal, ele tem provavelmente uma carga de vírus menor do que aquele paciente que está dentro da síndrome. Então, só aí o dentista já consegue mais ou menos classificar qual é o paciente que está com mais risco, né? E qual o procedimento que ele vai precisar realizar. Então, eu só vou fazer uma extração dentária, por exemplo, num paciente com Covid, se for uma situação realmente que eu não possa postergar. Se eu puder, eu vou esperar ele sair daquela condição tão ruim que ele está. É um curativo no dente, alguma coisa que a gente possa passar um pouco para frente. Então, é importante a gente deixar claro que a carga viral, a quantidade de vírus de uma pessoa que está cursando a doença, ela é diferente de uma pessoa que está sintomática, né? lógico. Com relação aos idosos, né, como a gente foi a proposta, falar um pouco sobre o que fazer nessa fase de isolamento, a primeira coisa que eu gostaria de falar para os idosos é que eles precisam ficar em casa. Eles vão sair em caso de necessidade. Como você falou, vir ao médico, consultar o médico, isso é necessário. Pegar um solzinho, outro dia eu vi você falando, no lugarzinho da casa ou no condomínio, mas evitar realmente sair de casa. Eu tenho visto muitos idosos na rua com máscara. Então, vamos pensar, a primeira coisa, se essa necessidade é real, se ela existe. Talvez dar uma caminhada, até para o mental ficar melhor, ok. Mas os mercados estão ficando cheios.
Já não tem mais aquele mercado vazio. Então, É vamos verdade. pensar realmente, né, que as pessoas estão seguindo as orientações das autoridades que estão fazendo pesquisas epidemiológicas. Então, ninguém está falando para ficar no isolamento à toa, né? A gente tem visto, eu tenho visto casos e casos. Uma outra coisa que eu falo, então, vamos a gente começar a orientar o idoso que precisa sair. Hoje eu vim toda equipada, hein? É a Ótimo. questão da máscara. Dá para ouvir? Então, por exemplo, eu vou limpar minha mão, né? Higienizar minha mão para colocar a máscara. Coloquei a máscara, eu não posso mais ficar mexendo na máscara. Eu já cansei de ver gente na rua fazendo isso, ó. Bota aqui, atende o telefone, come e bota na boca. E aí, a máscara fica toda torta. Eu já vi gente com o nariz de fora, né? Assim, então, as máscaras de tecido acabou, né? A gente não vai ficar tocando, porque a minha mão vai levar vírus para a minha máscara e vai me contaminar. Então, vamos usar a máscara corretamente. Mas a gente há de convir, além a gente há de convir, né, Glória, te interrompendo um pouquinho, que é uma coisa que a gente tem que pensar, que é uma coisa muito nova, né, pra gente, para todo mundo. Nossa cultura é diferente do oriental, do japonês, que usava máscara há anos, sempre usou, qualquer coisinha botava a máscara. E a gente aqui não, a gente está tudo muito difícil para as pessoas assimilarem, para aprenderem a curto prazo e acabam mesmo esquecendo. Então, é o que a gente tem que falar, um treinamento e um policiamento, né? A gente tem que aprender e tem que tá toda hora se observando, que a gente faz sem pensar, né? Faz inconscientemente, né? Porque, assim, a máscara, ela colocada, é uma falsa sensação de segurança. Porque eu estou de máscara, eu vou para o mercado comprar 1 quilo de açúcar. Então, eu vou, coloco a mão e acabo me contaminando. Então, como você falou, é um aprendizado para todos. Não é só para mim. Eu também tenho dificuldade. Andar de máscara de tecido na rua não é uma sensação boa, é uma sensação ruim. Dá uma sensação de reforça o medo na gente, né? Hoje eu vim andando, vi um monte de gente na rua de máscara. Parece que a gente está dentro de um filme de ficção científica. Não parece ser real, né? As lojas fechadas, todas as pessoas de máscara, é uma sensação, dá uma tristeza muito grande saber que a gente está vivendo uma situação como essa. Mas que a gente tem que ter fé que vai vencer. Então, quanto mais a gente fizer, mais a gente vai se prevenir. Então, vamos fazer para trabalhar a prevenção, que, aliás, é um foco do Point do Idoso, por isso que a gente está aqui, né, Fábio? Trabalhar a prevenção é importante. E uma outra coisa que eu queria fazer um alerta, e, aliás, até um apelo, é que as pessoas só usem máscara cirúrgica na rua se realmente elas estiverem contaminadas. Então, eu estou com uma síndrome gripal, eu tenho que ir ao médico, então, nesse trânsito, eu vou usar uma máscara cirúrgica. Por quê? Porque é de tecido de dupla camada, um tecido bom, ela serve para usar na rua. Então, eu tenho usado na rua. Por quê? Porque está difícil comprar máscara. A gente não consegue comprar em lugar nenhum. Então, se a pessoa pode usar uma de tecido, deixa a cirúrgica e a N95, que é aquela, parece um bico, né? Eu tenho visto várias pessoas com N95 na rua. Deixa a N95 para quem realmente está com risco de se contaminar. Acho que é uma questão de conscientização das pessoas. Porque N95 é para quem produz aerossol. Não é qualquer pessoa que precisa usar N95, né? É verdade. Então, vamos colaborar para ter para todo mundo. Mas me fala aí, quais são os cuidados? Me fala, porque olha só, eu estou preocupada que a gente só tem 15 minutos agora. Opa, então vamos correr. Passa rápido, Glória. A gente combinou, tem combinado que essas lives, elas começam às 6
e vão até às 7, né? Então a gente tem, né? Quando a gente vê, passou o tempo, a gente vai conversando, né? E aí eu queria que você desse exatamente essas dicas aí, porque inclusive a Leila Barros, que inclusive está nos assistindo, ela escreveu lá, porque ela tem uma luta enorme da mãe dela para escovar a língua. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, amiga. Essa coisa da Tá. escovação dos dentes e a escovação da língua. Me fala aí. Então, vamos por partes, aproveitar o tempo que nos Vamos. resta, né? Aham. Então, acontece o seguinte: primeira orientação, de uma forma geral, para os idosos, ou para todas as pessoas em casa, é não descuidar da higiene bucal, como ela vinha sendo feita anteriormente, orientada pelo seu dentista. Se a pessoa tem costume de usar algum tipo de enxaguatório que foi recomendado pelo dentista, continue usando. O que eu tenho muito medo é das notícias que correm e as pessoas vão fazendo qualquer coisa porque alguém falou que aquilo faz bem, né? Uhum. Então, continue fazendo, tendo atenção à escovação dentária normal, escovação da língua, inclusive é importante falar sobre isso, que há estudos que falam que a língua, o dorso da língua, que é essa parte, ó, como é bom trazer meu bichinho, ó, que essa parte aqui, ó, que é a parte de cima da língua, ela tem Aham. receptores do vírus. Então, cada vez é mais importante a escovação, para não juntar sujeirinha, né? E por Aham. causa dessa questão dos receptores. O Então, vírus do vírus, coronavírus. Aham. exatamente. Entendi. Então, primeira coisa, fazer a escovação normal, como a pessoa já faz atualmente, com o uso do fio dental, com escovando a língua, né? Os bochechos Uhum. que já usa. E orientação para o idoso é que, primeira coisa, boa hidratação. Você e a Cláudia falaram muito bem naquele dia, a questão da hidratação como importante para a saúde do corpo e também é para a boca, porque durante o envelhecimento existe mesmo uma queda da produção de saliva, a secreção da saliva fica um pouco diminuída. E também com o uso de algumas medicações, como os medicamentos da pressão, antidepressivos, são algumas, às vezes o idoso usa até um antidepressivo e medicamento de pressão, são medicações que podem diminuir o fluxo salivar e a pessoa reclamar de boca seca. É muito comum o idoso reclamar de boca seca. E essa boca seca, o que vai acontecer? Dificuldade na fala, dificuldade na mastigação, engolir os alimentos, está com pouca saliva, e propicia o surgimento de infecções na boca, como você falou da cândida. A cândida é um fungo bobinho que mora ali na boca. Com pouca saliva, ela pode proliferar, pode crescer mais, principalmente nos pacientes que usam próteses, principalmente as dentaduras, que são as próteses totais. Então, vamos ter cuidado com a higiene de uma forma geral. E tem umas dicas. Eu recebi uma cartilha que foi feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito recente, porque os pesquisadores estão publicando, os professores. Eu entrei em contato com várias pessoas ultimamente para ver o que cada um estava pensando em fazer, né? Porque a gente não tem um curso de Covid, odontologia Covid, né? Então, os manuais estão surgindo, as notas técnicas estão surgindo, e a gente vai tomando uma coisa daqui, uma coisa dali. Então, primeira coisa, boa escovação e aquela orientação que já recebeu do seu dentista. E que o idoso vá ao dentista sempre que puder. Não estou dizendo nem para ir aqui agora no meio da pandemia, se ele estiver ok. Mas se tiver alguma daquelas situações que foram descritas, que ele procure realmente o dentista para não ter uma ferida que não cicatriza, né, que não passe nenhum incômodo, né? Com relação à higiene, e aí a gente pensa como higienizar a escova de dente. Porque se o vírus ele fica em superfícies durante quanto tempo, como é que a gente faz essa higiene da escova? Simplesmente escovar e colocar dentro de uma caixinha? Né? Como é que a gente faz? Será que alguém já pensou em uma higiene um pouco mais detalhada da escova de dente? Então, esse manual da UFRJ trouxe para a gente o seguinte, estou cheio de cola, ó, para a gente o seguinte, escova de dente, como você vai higienizar? Uma colher de sopa de água sanitária, um copo de água e deixar a escova mergulhadinha na água, né? Que a gente vai fazer uma preparação
deixar a escova ali por 15 minutos, depois deixá-la secar naturalmente e guardar para o próximo uso. Então, é Água importante fazer sanitária, isso. como é que é o negócio? Repete, é água? Uma colher de sopa, Ah, de água sanitária e um copo aham, de água, tá? Você vai certo. deixar a escova mergulhada ali por 15 minutos e deixar a escova de dente secar, para a gente Uhum. poder ter uma descontaminação das cerdas da escova, Mas tá? isso o quê? Depois que Uma ela vez por secar, dia ou mais de uma vez? Como é que é? todas as vezes que você fizer a escovação. Se você fizer a Ah, tá. escovação de Após a manhã, escovação. após a Ah, escovação, você vai entendi. higienizar a sua escova. E aí você Aham, pode guardar e ter o aham. cuidado para não deixar escovas fazendo companhia uma para outra, né? Batendo com isso, Ah, dentro da tá? Não. gaveta, aquele monte de Meu, escova junto. não, eu já vi em escola, inclusive. Vamos lá, então essa é da escova de dente, tá? Para quem usa prótese, que usa dentadura ou prótese parcial, tem que ter um cuidado. Ah, e uma coisa importante, usar escova de dente macia, né? Sempre que for fazer escovação, não usar escova muito dura. Na prótese total, que é a dentadura, ou na prótese parcial, alguma escovação com pasta de dente ou com sabão neutro, aí pode ser uma, uma escova de dente, né? Ou uma escova mais dura, com cerdas mais duras, para ficar bem escovadinho. E a gente vai fazer meio copo de água sanitária, meio copo de água. Aí já é uma concentração diferente, né? Meio copo de água sanitária e meio copo de água. E aí a pessoa vai botar de molho, colocar de molho a dentadura, a prótese, e deixar Entendi. 10 minutos. 10 minutos e enxágua bem, né? Para poder Aham, utilizar. Aí tem que lavar bem a prótese. E aham. um alerta para o idoso, que eu sempre faço, não dormir com as próteses. Isso é importante. Deixar sempre a prótese numa caixinha com água, alguma solução ali, e não deixar a prótese muito tempo nessa solução, para não corroer, não danificar a resina da prótese, tá? Entendi. E a questão que mudou um pouco, existe uma recomendação de bochecho de água oxigenada diluída, tá? Como que a gente vai fazer isso? Me dá uma água, por favor. Espera aí que minha produção vai trazer água. Tá certo. Aham, tá certíssimo. Essa produção sua é maravilhosa. Bochecho. O bochecho está sendo recomendado com uma colher de sopa de água oxigenada de 10 volumes, meio copo de água. Então, essa é a diluição. Uma colher de sopa, meio copo de água. Para quem? Para todo mundo? Não. Para os pacientes sintomáticos, que estão com síndrome gripal, que estão em isolamento com sintomas gripais, 3 vezes por dia, e os contactantes, as pessoas que moram na casa e estão em isolamento juntos. O gosto não é bom, não, tá? O gosto é bem ruimzinho, mas eu acho que é importante porque já existe essa recomendação. Isso Água para o paciente? sanitária, ou água Não. oxigenada com água, bochecho para Isso, quem tem sintoma e para as pessoas isso. que estão também na Convivendo. quarentena, no caso aí, e Isso. isolamento Três por vezes por causa dia, a dessa pessoa vai pessoa. bochechar de meio minuto a 1 minuto, mais ou menos, Aham. em torno de uns 60 segundos, e vai jogar fora e não vai enxaguar a boca. Então, vai ficar aquela substância para poder diminuir a carga do vírus. Essa mesma solução, ela deve ser utilizada, o dentista está utilizando antes dos procedimentos odontológicos, em qualquer paciente. Porque, pelo menos naquele momento, a gente tenta diminuir um pouco da carga de vírus que estiver presente, vírus, enquanto eu for mexer na boca do paciente. Vou fazer o bochecho Mas isso dessa corre o diluição. risco, Glória, de todo mundo querer fazer isso, não? Não, mas olha só, por isso que Ah, a recomendação da cartilha que eu estou passando para vocês, inclusive eu conversei com a doutora Thaís Sena, que é uma pesquisadora lá da UFRJ, por telefone, quando eu recebi essa cartilha, e justamente a orientação não é para que todos façam. A orientação é o bochecho enxaguatório comum, que a pessoa, ou quem não faz, não é introduzir isso na rotina. Quando eu disse que eu vou fazer no consultório, é porque eu vou estar próximo do paciente e eu quero que venha menos partícula para o consultório e para mim.
e para ele próprio. Uhum. Então, a gente faz essa descontaminação, se é que eu posso chamar assim, de tentar reduzir um pouquinho a carga de vírus. Porque, para mim, mesmo assintomático, ele pode estar contaminado. Mas não é recomendado como uso rotineiro. É o uso no consultório, prévio ao atendimento odontológico, o paciente sintomático e os contactantes. E os profissionais de saúde, quando chegam em casa. Então, nós estamos atendendo. Você, por exemplo, está no consultório o dia inteiro. Você vai chegar em casa, tirar toda a roupa, vai tomar banho, lavar o cabelo e fazer o bochecho. Pronto, um bochecho ao chegar em casa. Mas isso também para toda a equipe de saúde, quem é diretamente ligado ao paciente ou que trabalha indiretamente no atendimento, mas o pessoal da limpeza, o pessoal todo que faz parte da equipe e que transita em ambiente contaminado. Então, e existe algum bochecho, alguma coisa assim que o paciente idoso ou quem for, independente da água oxigenada, possa ou deva fazer em casa de rotina ou não tem nada assim no protocolo? olha, Fátima, isso depende muito de como é a condição bucal desse paciente. Porque se ele é um paciente, ele usa prótese, ele usa uma prótese parcial, uma prótese total, ele não tem dente nenhum. Então, quando você falou sobre a higiene da língua, como é que é o nome dela mesmo? Da higiene da língua da A mãe? Leila Barros, a Leila Então, a Barros, Leila que fez a Barros pergunta. que falou, vamos supor que a mãe dela seja uma idosa, sem Aham, dentes, por exemplo, né? aham, Acamada, ou não, mas que não tenha dente. Se ela tiver dente, ela vai fazer escovação nas áreas com dente. E nas superfícies sem dente, a gente tem os bochechos que contêm clorexidina a 0,12%. Então, tem várias marcas comerciais. Não sei se fica bonito falar em nome de marca, né? Parece um marketing. Mas existem, depois o pessoal que quiser pode mandar mensagem para a gente e eu dou os nomes comerciais. Então, quando o paciente, mesmo ele, um idoso, por exemplo, ele tem, ele faz essa higiene, ele próprio faz, ele pode fazer a escovação, a higiene da língua com a escova, e tem bochecha, tem toda a parte do céu da boca, higienizar bem. Quando o idoso ele já não tem essa autonomia e alguém vai fazer por ele, então fazer a escovação. A área que tem dente e fazer uma gaze embebida. Então, eu peguei aqui dar uma dica que é legal, que é fazer o seguinte, olha, a gente pega a gaze, tá? Então, vamos pensar no idoso dentado total, né? A gente encola a gaze no dedo, tá? E vai trazendo, por exemplo, língua. É como se a gente fosse fazendo um rolinho, trazendo a sujeira de trás para frente. De trás para frente. Mas com Não alguma esquecendo. coisa ou sem nada? Só a gase A pura? gase Pura? embebida. Ah. Não, a gase nessa solução dos enxaguatórios com clorexidina Desses 0,12. enxaguatórios que já existem E que já nas existem. farmácias, entendi. Exatamente. Então, o importante é saber o seguinte: não se deve usar nenhum enxaguatório, se bem que hoje em dia está muito difícil comprar mesmo um enxaguatório que contenha álcool para qualquer paciente. Não comprar. Eu já fui na casa de um paciente fazer um atendimento domiciliar e tinha lá um enxaguatório com álcool porque foi comprado fora do Brasil. Então, assim, nunca comprar enxaguatório com álcool. Então, essas soluções, né, tem vários nomes comerciais, como eu falei, elas podem ajudar na redução da quantidade de bactérias da boca, porque, como falando lá na questão do ressecamento bucal, uma coisa que acontece muito no idoso, também a língua, ela fica tão ressecada que ela fica com pequenos cortes, são fissuras na língua, e ali ficam depositados resíduos de alimento, a língua começa a arder, a bochecha começa a arder. Então, essa higiene das mucosas, né, mesmo sem dente, é super importante. É muito comum a gente ouvir que o idoso, não, mas eu não vou ao dentista porque eu não tenho dente. Não tem dente, mas tem língua, tem osso, tem saliva, né? Tem né, todas as outras estruturas que compõem a boca que precisam ser higienizadas. Inclusive, a gente pode até sugerir, porque o que a gente está falando, a gente já está com o nosso tempo quase acabando, as pessoas que tiverem interesse
de fazer uma consulta online, né? Que não é o ideal, não é o ideal, a gente tem falado isso. As consultas presenciais são infinitamente melhores, mas às vezes numa situação extrema, numa situação de dificuldade, a gente tem deixado inclusive os telefones nossos aqui do Point de Idoso, a pessoa entrar em contato, marcar uma consulta online, que aí a pessoa, que aqui a gente está falando de um modo geral, a gente não está personalizando o caso de ninguém, né? Não dá para a gente fazer isso, a gente responde as perguntas, mas a gente não pode personalizar. Mas se alguém quiser alguma consulta online, é só entrar em contato conosco. Eu vou até, inclusive, deixar os nossos telefones aqui novamente. É o 2613-5250 ou 98872-0642, para quem tiver interesse de fazer essas consultas online. A Leila Barros está perguntando aqui de novo, só para você falar, repetir, se confirma. É uma colher de sopa de água oxigenada, volume 10, para meio copo de água? É isso mesmo? Isso. Tá certo? Então ela perguntou é isso. Aqui. Uma colher de sopa de água oxigenada, meio copo de água, e fazer o bochecho mais ou menos 1 minuto. Mas Leila, lembrando que só é para fazer... né? Por só enquanto, as pessoas... E assim, Fátima, hoje é dia 4 de abril, né? Pode ser que amanhã... 4 de maio. 4 de maio, desculpa. 4 de maio. Hoje é dia 4 de maio. Pode ser que amanhã surja uma recomendação, olha só, passa para todo mundo, né? O que a gente o que a gente está falando, isso aí é bom para a gente repita, que ela agradeceu, a Leila Barros agradeceu, que a gente está realmente lembrando que o Covid-19, né, é o coronavírus que a gente já conhecia, que é um vírus respiratório, que é antigo até, coronavírus, mas que ele teve uma mutação, ele mudou quando ele entrou lá na China, né, que foi o primeiro caso, e aí foi passando para todo mundo. O que acontece? Com essa mutação, a gente realmente está aprendendo a lidar com isso, né, Glória? Então, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, muita coisa que a gente observa os outros países, para poder a gente, o que eles fizeram de errado a gente não fazer, o que fizeram de certo a gente copiar. E a gente, inclusive, tem as características do nosso país, questão de clima, questão cultural, que a gente tem que estar adaptando. Então, como você bem disse, aquilo que pode ser o certo hoje, daqui a pouco, pode não ser exatamente assim, né? Então, a gente está procurando seguir os protocolos, as recomendações dos nossos conselhos, né? Os conselhos médicos, conselhos de odontologia, de fisioterapia, de nutrição, enfim, os consensos, mas essas coisas realmente podem mudar. A Glaucira está dizendo aqui, inclusive, que ela está seguindo todas as orientações. Glaucira Lemos está mandando um abraço para a gente. Sim, Glória, pode falar. Não, com essa questão da higiene bucal do idoso, eu acho que é importante falar uma outra situação, principalmente aqueles idosos que estão muito restritos, que são acamados, né? Já está amplamente divulgado na literatura científica a questão da pneumonia por aspiração de bactérias da boca também. Então, mesmo aqueles idosinhos que estão lá quietinhos, né, que com doenças crônicas degenerativas, né, às vezes a boca ela fica esquecida, porque são tantos cuidados para ter com o idoso, às vezes o doente com Alzheimer mais avançado, nem ele sabe explicar que a boca está ardendo, né? É necessário que essa higiene seja feita, mesmo nesses pacientes, porque existe risco de contaminação e até pneumonia, mesmo por aspiração de bactérias, né, locais. E a gente tem muito caso de óbito de idoso. Tem muito caso de óbito de idoso com pneumonia por aspiração. Mas antes das suas considerações finais, Glória, porque a gente já está no nosso tempo, já deu 1 hora que a gente está falando, como eu disse, passa muito rápido. Eu queria dizer novamente para todo mundo que não só esse vídeo nosso, que nós fizemos aqui com a Glória, nossa cirurgiã dentista aqui do Ponte do Idoso, estará na página dela, né, do Facebook dela, estará na minha página, como já está, estará na página do Point, então quem quiser
né, ver em outro momento, compartilhar, porque o que a gente quer mesmo, e a gente tem falado muito isso, a gente tem dedicado nosso tempo, a gente fica aqui 1 hora do nosso tempo gratuitamente, né? Doando, e porque a gente quer ajudar o máximo de pessoas possível. Então, quem quiser compartilhar, quem quiser mandar pergunta, quiser mandar sugestões de pauta, podem ficar à vontade, entrar em contato conosco, porque o que a gente quer é isso, né? Ajudar mesmo, foi isso que a gente está fazendo. As atividades do Ponte do Idoso voltarão logo depois dessa quarentena, os nossos cursos, os nossos passeios, nossos bares, as nossas consultas presenciais, enfim, vão realmente voltar, embora alguns dos nossos profissionais, nós já estamos atendendo aqui no Point do Idoso, aqui no consultório, a gente já está atendendo. Então, quem quiser, porque a preocupação da gente é realmente as pessoas que, por causa disso, ficam muito paradas, muito em casa, e aí está pagando o preço, né? Às vezes está tendo problema, por exemplo, dentário, né? Ou às vezes até passa o dia inteiro em casa, nem quer escovar dente, nem quer nada, larga tudo para lá, tá de pijama o dia inteiro vendo televisão, né? E fica lá descabelado, quer dizer, aquela coisa. Então a gente tem que E outra realmente... coisa, essa questão interessante você falar não quer escovar o dente, ou então quer consumir açúcar demais, né? Então, o consumo desenfreado de doces. Comendo Então, é muito. A gente importante. falou até, quando a gente falou com a Cláudia, nutricionista, tá aqui uma coisa assim atípica, né? As pessoas entram em pânico, assim, né? Paradas, sem ter o que fazer. Então, realmente, a gente está tendo posturas erradas. E aí fica o nosso alerta também. Então, antes de eu finalizar, passar aqui para as considerações finais, eu queria só dizer, né, que todos os nossas lives estão aqui no nosso site, estão na nossa página do Facebook. E também dizer que a partir de amanhã, Glória, eu vou estar toda terça-feira, às 18h30, numa live, eu, geriatra, cardiologista, respondendo as perguntas do pessoal. Então, das pessoas, toda terça-feira, né, às 18h30, 1 hora também, estarei ao vivo falando com as pessoas, que as pessoas me pediram isso, então eu estou seguindo dentro da minha contribuição. Então, vou estar toda terça-feira às 18h30 respondendo às pessoas as perguntas. E alguns de nós também vão continuar fazendo lives todos os dias, assim, uma vez por semana, exatamente para poder contribuir também. Mas, Glória, eu deixo aqui o que você, nas suas considerações finais, antes de eu me despedir do povo. Fátima, eu de novo agradeço, né, a oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal, né, quem pôde assistir hoje. Graças a Deus hoje deu certo, né? E me coloco à disposição também para mais informações. A gente não imaginava que ia viver um momento desse, mas como profissionais de saúde, nós resolvemos cuidar de pessoas. Né? Você resolveu fazer medicina, resolveu odontologia, outra pessoa nutrição, mas nós somos essencialmente cuidadores de pessoas. Né? E numa visão atual, a gente não pode deixar de cuidar de pessoas, nem que seja com um gesto de carinho à distância, passando um pouco de informação que a gente recebeu, que vai contribuir, né, para a saúde das pessoas nesse momento. Então, eu acho assim, nós somos essencialmente cuidadores e espero que essa situação passe da melhor forma possível. A gente está no meio de um furacão, né? A gente está no meio de um vendaval, com pessoas conhecidas, né, adoecendo, com medo, mas a gente tem que continuar a viver, continuar nosso dia a dia, né, com as nossas famílias, com o nosso trabalho. E eu queria terminar mandando uma mensagem de otimismo para todo mundo, me colocando realmente à disposição. E queria deixar uma mensagem final que chegou agora pelo meu produtor, meu assistente de palco, Marcos Garrido, tá? E hoje a gente teve uma perda no Brasil, que foi o Aldir Blanc, né? Músico, escritor, e também o Flávio Migliaccio, né? Parece que o Aldir Blanc pode ter sido Covid, a gente não sabe,
e o Fábio Luiz Liatti também partiu. Então, eu queria terminar, eu acho que a gente vai sair dessa pandemia diferente, realmente nós vamos sair diferente, né? E uma frase do Aldir Blanc diz assim: mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inocente. Eu acho que essa dor que a gente está sentindo não há de ser inocente. Existe alguma mensagem, né, que está vindo para todos nós: de proteção, de acolhimento, de amor ao próximo, de fraternidade, de companheirismo, de amizade. Então, deixo aqui um beijo para vocês. Se essa mensagem, de alguma forma, puder chegar aos familiares desses dois famosos, né? Que Deus conforte o coração, né, desses familiares e todas as outras pessoas que já perderam pessoas pelo Covid, e conforte também os profissionais que estão, né, na linha de frente, como nós estamos também trabalhando em prol dos pacientes. Tá bom? Então, muito obrigada a todos. Obrigada aos Ai, meus Glória, pacientes, né? você é uma fofa. Olha, realmente a gente extrapolou totalmente o tempo, já tem 10 minutos a mais. Eu queria dizer aqui que a Alessandra Siqueira Neves fala sempre um sucesso na preocupação, e passou aqui na preocupação com a saúde do idoso. A Maria Angélica Cardoso diz: gostei bastante, bem abrangente, de fácil entendimento. Obrigada pela dedicação de vocês. A Maria Angélica também é uma pessoa maravilhosa. Leila Barros, doutora Fátima, doutora Glória, muito obrigada. A Cláudia, nossa nutricionista, colocando aqui, muito bom. Olha, gente, eu quero que vocês que estão nos ouvindo saibam que a gente fica muito gratificado, né, com esse trabalho que a gente está fazendo, essas lives, de tudo, está entrando na casa das pessoas nesse momento difícil, mas tem sido muito bom para a gente poder estar contribuindo de alguma forma. E esse é o trabalho do Ponte de Idoso. O trabalho, como eu sempre digo, nós somos uma família, né? A família Ponte de Idoso, com abraços abertos para receber as pessoas, acolher as pessoas nas suas necessidades, trabalhando sempre a questão da prevenção, que é uma coisa que no nosso país a gente faz pouco, né? E você bem disse que a gente vai sair daqui melhor, porque tenho certeza que a questão da prevenção, a partir de agora, vai estar mais claro na cultura do nosso povo, do povo brasileiro. Deixar novamente o nosso abraço, né, a todo mundo, nossos pacientes que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, né, que a gente está com saudade, que nós estamos aqui para ajudar quem precisar de coração. Qualquer coisinha, ligue para nós, nossos telefones, tem tudo aí. E a gente vai estar voltando. Amanhã, como eu disse, eu volto, né, às 18h30. E a Glória também vai estar voltando num tempo, logo que ela puder, né? Ela também volta, que ela também é muito atarefada, também tem várias questões pessoais. Frida está escrevendo aqui, gratidão, Frida Barros. Muito obrigada a todos. A gente vai estar, como eu disse, as nossas lives aí nas nossas páginas, e vocês, se possível, compartilhem o que a gente quer, o máximo de informação, porque a informação, e a informação correta, a informação ética, a informação séria, que é o que a gente tem tentado, né, realmente fazer para todos, é o que nos dá paz nesse momento, né? Porque se a gente vai vendo aquelas coisas falsas, aquelas coisas exageradas, aquelas coisas terríveis, acaba levando ao pânico e levando realmente até o desespero de algumas pessoas. O que a gente quer é isso, é passar paz para as pessoas. Gente, isso vai passar, assim como outras coisas passaram, isso vai passar. Então fiquem tranquilos, que é uma questão de tempo que isso tudo vai passar. Então fica aqui a nossa mensagem, o nosso abraço, né, Glória? A todo mundo que está nos assistindo. Certo? Beijo, gente. Beijo, obrigada beijo, por tudo, beijo. gente. Um grande beijo para vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus e continue contando comigo, com a Glória, com a equipe do Ponte de Idoso, com o Ponte de Idoso. Um grande abraço para vocês, gente. Muito obrigada por tudo mesmo, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente.